Está na luta, corre, corre, do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador, trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos e amigas, começando esse programa Sindicatos em Movimento, programa feito para você, trabalhador friburguense, e para toda a população de nossa cidade. Ele tem o apoio e patrocínio do Sindicato dos Trabalhadores Bancários de Nova Friburgo, Sindicato da Construção Civil, Sindicato dos Textos, Sindicato dos Metalúrgicos. Ainda temos o Simpro, o CEP e o Sindiquímicas nos apoiando. O intuito desse programa é trazer as informações que estão acontecendo em nossa cidade, nas categorias, né? Então é importante que você divulgue o nosso programa. Nosso telefone é 2522-3164, nosso e-mail sindicatosemmovimento@gmail.com, ou você pode assistir o nosso programa lá no YouTube. Temos um canal chamado Sindicatos em Movimento, e você assiste as reprises desse programa e pode compartilhar aí pela rede. Eu queria, antes de entrarmos no debate de hoje, eu queria chamar a atenção de você, trabalhador têxtil, vestuário, químicos, estamos todos em metalúrgica, estamos todos em campanha salarial. Ainda não conseguiram fechar as suas propostas junto ao sindicato patronal, fechar suas convenções coletivas, porque existe uma argumentação muito forte da crise, e aí os trabalhadores, só pressão, mobilização, vão fazer com que a patronal consiga apresentar uma proposta decente, né, para os trabalhadores. O Sindicato da Construção Civil já está avançando na proposta e pediram até para alertar. Teve um acidente, né, grave, né, numa obra da construção civil, e uma das coisas que o Sindicato da Construção Civil vem fazendo é sensibilizar não só os trabalhadores, como também a patronal no que diz a segurança, né? É importante a segurança no trabalho, e teve um acidente e a companheira Lucimar ainda pediu para a gente alertar. Você, trabalhador da construção civil, preste atenção nos equipamentos de segurança, a importância, que a sua vida vale muito mais do que as horas de trabalho que você vai estar ali. Então fique ligado. E nesse programa nós estaremos aqui com o companheiro Cláudio Damião, vereador na nossa cidade, também bancário. Olá, Cláudio, tudo bem? Vai, Ju, tudo bem. Cláudio, nós estamos falando agora da construção civil. Teve um acidente muito sério na construção civil, onde, numa dessas obras, onde tivemos um acidente com um trabalhador, e a Lucimar, ela tem pedido lá da construção civil que a gente alerte sempre na questão da segurança no trabalho, porque muitas vezes a empresa ela pede ao trabalhador produção, e não se preocupa com esse lado da segurança. E a gente lamentar aí um acidente fatal que a gente teve numa obra aí. Os equipamentos, né, que são obrigatórios e muitas vezes ou não são disponibilizados, ou em alguns casos a pessoa não usa adequadamente. Quer dizer, tem uma série de situações que devem ser observadas, né? O trabalho em construção civil é um trabalho de risco, né? Não só quem trabalha em altura, às vezes até mesmo em térreo, né? Em razão dos equipamentos que utiliza, corte de ferragens, serras, né? É um trabalho muito arriscado e deve ter todo o cuidado, né? Todo o equipamento deve ser oferecido por quem contrata, né? A empresa que contrata os trabalhadores, porque a segurança tem que estar em primeiro plano. É verdade. E a gente deixa aquela solidariedade com a família do companheiro, do trabalhador, e dizer que o Sindicato da Construção Civil está à disposição de vocês. Qualquer coisa, procure. Se precisar aí de assessoria jurídica também. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil fica ali na rua Aristão Pinto, né? O segmento da rua 7 de setembro, você tem a General Osório, você procure ali, que é importante você, trabalhador da construção civil, estar antenado com essa situação. Mas, Cláudio, hoje nós não vamos falar de segurança do trabalho não, até porque nós não somos especialistas nessa área. Vamos trazer um especialista, e é uma boa pauta para o próximo programa, segurança no trabalho. Mas eu queria aproveitar você aqui e dizer que é mais uma vez um prazer ter você aqui, trazer as informações do que está acontecendo na Câmara.
A gente tem tido algumas entrevistas para ver os contraditórios que existem dentro da política, porque às vezes a gente fala uma coisa e pratica outra, e essas coisas são complicadas no sentido do descrédito da classe política, principalmente nacional. Vocês têm tido uma postura, sempre falo que hoje na Câmara nós temos nós temos o Zezinho do Caminhão, o Pierre, né, que estão mantendo pelo menos a postura de defesa do interesse coletivo. Isso é importante ter dentro da legislação. Por isso que depois nós temos, não vou nem entrar naquele debate se é 21, 19, quando o cara fala que tem que baixar o número de representação, justamente a gente dificulta o acesso das pessoas representativas do povo mesmo, de fato. Claro, mas o que eu quero apertar contigo aqui é o seguinte: CPI da saúde. Você, trabalhador friburguense, você, cidadão friburguense, você não é vereador, mas você poderia estar legislando, podia estar falando assim, olha só, tem motivo para ter uma CPI na saúde em Nova Friburgo? Eu digo que sim. Você vai dizer que sim. E por que tem pessoas dizendo que não há motivo? Você já tem todos os requisitos básicos apresentados ao presidente da Câmara, Márcio Damasio, para a instalação da CPI. Por que não há instalação da CPI? Por que uma CPI da saúde? Boa pergunta, Edil. Primeiro, agradecer o convite, a satisfação de participar do programa, de estar contigo, telespectador, para tratar desse e de outros temas de igual relevância. E dizer que a Câmara é um espaço importante, né? Há sempre uma tentativa de dizer que a Câmara é algo desnecessário, inócuo. Não é verdade, é ali que concentra a maior parte, né, do pensamento da sociedade, onde a gente reflete sobre os interesses gerais da comunidade, os seus problemas relativos à educação, saúde, transporte. Agora, quem executa é o Executivo, nosso papel é fiscalizador. E daí eu entro exatamente na pergunta que você me faz. Quer dizer, eu fico pensando, né, se a população assina na rua, propondo e apoiando a iniciativa de CPI, aonde eu vou, eu só ouço reclamações com relação à questão do atendimento hospitalar, médico hospitalar, clínico, oferecido pelo município. E não é uma questão de queixa com relação aos servidores. Ninguém está reclamando que o servidor A ou D pode ter um caso ou outro esporádico, um caso ou outro com relação a um profissional médico, mas de modo geral, não é isso que as pessoas estão reclamando. Elas estão reclamando pela ausência de atendimento, de serviço prestado pelo município. Então, se há uma barreira, está evidente que há uma barreira, a pergunta é, quem tem medo da CPI? E por que tem medo da CPI? Por que tem medo? Se a CPI é uma ferramenta de fiscalização que o vereador tem, por que alguns vereadores, ou a maioria ali, tem medo de uma CPI? Estão protegendo ou estão escondendo o quê? É um questionamento sério, porque se você pensar, Cláudio, duas situações. O cara tem medo da CPI, ou ele não quer transparência na coisa, ou tem coisa errada. Um dos argumentos que a situação coloca, principalmente os vereadores da situação, líderes do governo e os vereadores da situação, dizem o seguinte, que a CPI, você, Pierre, desculpa de falar você, claro. Você, Pierre, que são pessoas ligadas ao movimento social e que tem... Vocês querem só holofote, eles não querem resolver o problema, vocês querem só criar problema, mídia, né, para vocês. Esse é o discurso de quem tem medo da CPI. Porque se não tivesse medo, por que a imprensa toda tem coberto a questão da CPI? Porque ela está de acordo com a nossa reivindicação. Se não fosse um assunto importante, a mídia ia cumprir. Você estaria aqui me convidando para participar de um debate dessa natureza? Entendi. Por óbvio que se o jornal, as emissoras de televisão, rádio, têm dado cobertura à proposta que eu apresentei de instauração de uma CPI da saúde, é porque o assunto é relevante. E eu ainda tive o cuidado, Edil, quando eu fiz a proposta, primeiro eu me baseei numa quantidade enorme de requerimentos de informação que eu fiz sobre a saúde ao longo do mandato. Não tive resposta. Quando eu proponho a CPI, a resposta chega 1 ano depois, 1 ano e meio depois. Mas ela não responde ao que é perguntado, ou seja, continuam escondendo a verdade. E que caminho eu tenho? CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma ferramenta de investigação. As pessoas ficam, não, a CPI não dá em nada. Quem diz isso é quem não quer ser investigado, que diz essa asneira, essa baboseira. A CPI, ela é uma ferramenta das minorias, para que evite exatamente isso que está acontecendo, da maioria sufocar
o trabalho de fiscalização da minoria. Eu sou a minoria na Câmara, que ferramenta eu tenho? Requerimento de informação, a ida aos locais para verificar se aquele fato é real e depois apresentar uma proposta de instauração de uma CPI, que é um processo que me dá poder de requerer os documentos, de requerer a presença de autoridades para fazerem depoimento, como testemunha ou até mesmo como réu, mas principalmente como testemunha, a respeito dos fatos relativos à saúde. Por exemplo, nós não temos remédio, você que está em casa sabe disso. O município não tem fornecido remédio na farmácia das unidades de saúde. Então, uma das perguntas que se faz, por que não tem remédio? O governo está aí há 2 anos e 4 meses, empossado, atuando. Se tivesse iniciado o mandato agora, o prefeito podia dizer, não, eu peguei o mandato e cheguei agora, não deu tempo de licitar. Mas depois de 2 anos e 4 meses, 7 meses sem insulina, sem fita para medir glicemia, Edil. Isso aí as pessoas podem morrer ou terem seus membros, né, amputados, os dedos dos pés amputados, perder a visão. Eu tenho um amigo por causa da falta de insulina. Para você ter ideia, como que a coisa é séria. Eu tenho um amigo que é médico e ele tinha se afastado do hospital. Aí falou mais alto no coração dele a questão da responsabilidade social que ele tem. Ele falou assim, não, eu vou voltar. Não vou voltar por causa do governo, não vou voltar por causa vou voltar por causa da população que está necessitando. A especialidade dele, ele tem poucos médicos, ele falou, eu vou voltar. Aí ele falou assim, sabe por que eu saí do hospital? Porque eu não queria trabalhar, porque eu não estava preocupado com o salário que eu estava recebendo. Eu saí do hospital porque eu não tinha mais condição de trabalho. Olha, quando fala que não tem um nexo causal, né, um fato determinado. Um fato determinado. Esse é um fato determinado. Ele disse, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, que ele ia fazer a cirurgia. Faltava coisas básicas da cirurgia, mas aí eles dão um jeito, né? Falta um determinado remédio, bota pro outro, mas aí quando começou a faltar, tipo, anestesia, próteses que precisavam ser colocadas, coisas pequenas não tinham. Aí que ele falou, quando chegou ao cúmulo, foi o seguinte, olha essas, para o telespectador prestar atenção no que está acontecendo. Ele disse o seguinte, o centro cirúrgico tem aquela marca de cirurgia. Tem um lençol impermeabilizado que coloca ali para não subir bactéria e por exemplo, se você... Não haver a contaminação. Haver a contaminação. Nós estamos aqui nessa mesa, vou dar um exemplo, ficar bem claro, nós estamos aqui nessa mesa. Essa mesa é cheia de bactéria aqui. Então eu tenho que esterilizar isso aqui e tal, para até botar alguém, para cortar alguém aqui em cima. O que ele me disse? Ele disse o seguinte, que Edil, a gente não tinha esse equipamento. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam saco de lixo, esterilizavam o saco de lixo e botavam para fazer a cirurgia, para eles não deixarem de fazer a cirurgia. Aí ele chegou como e não tinha mais saco de lixo. Não tinha saco de lixo, ele falou assim, não dá. Aí foi quando ele falou, então é um exemplo bem clássico. Eu tive um caso também de um médico que ele aguentou o quanto pôde. Aí, por razões humanas, apelo dos colegas, ele retornou. Ele, com 1 mês de retorno, ele falou, olha, eu já estou com desejo de sair, porque a minha vontade, né, o meu ideal de atender, de socorrer, de curar, de salvar vidas, ele está sendo impedido de ser executado, porque mesmo que eu volte, ele me disse, eu fiz 3 cirurgias e não consegui fazer mais, porque não tenho os insumos. Ora falta a luva, ora falta o remédio anestésico, ora falta o analgésico, ora falta a agulha, ora falta a seringa, ora falta aquela peça que você liga o tubo do soro com o paciente. Esse catéter, né? Cada hora falta uma coisa. Quer dizer, o que está acontecendo? Isso é de uma irresponsabilidade. Aí alguém lá tem a cara de pau de dizer, não, você não tem motivo para fazer uma CPI. Eu não encontrei fato determinado. Omissão e negligência, fato determinado. O secretário disse que uma CPI pode denegrir a imagem do município. Caramba, e as pessoas morrerem sem atendimento? Ficarem 1 ano, 2 anos aguardando uma cirurgia, um procedimento, um medicamento, isso não denigra a imagem do município? A omissão e a negligência não é um fato de desprestígio para o município? Agora, eu vou me calar porque o prefeito está preocupado que vai sujar a imagem. O que suja a imagem é a má administração, a má gestão. Agora, se a gente faz uma CPI, levanta as causas,
nós vamos encontrar os responsáveis. É isso que eles não querem. Deixa claro que o Dia da Saúde é um dia carimbado, não é verdade? O governo federal manda. Teve um vereador que veio, participou acho que até do seu programa, disse, não, porque não vem o dinheiro. Como não vem o dinheiro? Se o dinheiro é carimbado, faz parte do orçamento nacional. E mais, o secretário de Fazenda disse em declaração, está no jornal A Voz da Serra, falou nos meios televisivos, que eles investiram no ano passado mais de 50 milhões além dos 15% obrigatórios. Aí eu pergunto, investimento aonde? Se não tem tudo isso que a gente disse. Falta insumo, luva, descarpaque, que é aquela peça de papelão para você jogar as seringas usadas, que estão descartadas para evitar uma contaminação. Você acabou de dizer que falta sacola de lixo. Os equipamentos para os médicos trabalharem não passam por manutenção. Quer dizer, ele pode ir para uma cirurgia e o equipamento simplesmente está descalibrado ou pifar no meio da cirurgia. Não tem esterilização correta. A esterilização, a sala de esterilização está interditada. E por mais de uma vez interditada, a lavanderia interditada, a cozinha com problema. E nós vamos ficar aqui discutindo o sexo dos anjos. Porque eu sou contra a CPI, porque isso vai dar mídia, porque o vereador vai aparecer na televisão. Quer dizer, a preocupação é se eu ou os outros vereadores vão aparecer na televisão. Não é com os pacientes que estão morrendo, que não tem atendimento, que a família está desesperada. Ainda dizem assim, que a CPI, ela além de ser, ela pode não dar em nada. Sim, ela ainda diz, a preocupação que a situação diz é o seguinte, que se você tiver uma CPI, ela pode ser só um alarde e não apontar soluções, coisa que não é. Olha, eu se fiz, não chegar no final, concluir que está tudo bem, vamos bater palma e vamos lá. Olha, eu até entendo a posição de um certo vereador com relação a isso. Por exemplo, ele tem pavor de CPI, porque ele foi investigado numa das CPIs, ele responde a um processo. Então eu entendo a posição dele, é desespero, né? Ele está desesperado, porque se surgir mais uma CPI, como ele foi envolvido numa que a gente fez, que foi a CPI da tragédia, ele foi uma das pessoas investigadas e responde a processo, talvez ele tenha trauma de CPI. Agora, eu estou preocupado em não deixar aprovar a CPI porque pode não dar em nada. Que bom que não dê em nada, se a gente ao final chegar, olha, concluímos que não tem motivo para encaminhar para o Ministério Público. Significa que o município está agindo corretamente. Agora, não é essa a realidade. Todos estão vendo que não é essa a realidade. Vereador, nosso programa, o tempo passa muito rápido. Parece que a gente tem até... tudo bem que a gente tem muito assunto. Se for botar, já tem muito assunto. Vamos ficar na mesa ainda, que eu quero que no segundo bloco você vai me responder uma situação que fica na cabeça do telespectador. O CPI, nós já explicamos, por exemplo. Há pessoas ligadas ao governo que criaram uma comissão, né? Porque diz o seguinte, para que CPI se tem uma comissão para investigar, para estudar a situação da saúde? Qual a diferença dessa CPI, dessa comissão? Porque isso é importante, porque a mídia, né, vai para a mídia e fala, a Câmara criou uma comissão para desenvolver a saúde. E aí vem o vereador, são quantos vereadores que assinaram já? A CPI, 8 assinaturas com a minha. 8 assinaturas, 8 vereadores já falaram, queremos uma CPI para investigar mais a fundo. A gente vai ao intervalo e volta e você vai me responder essa questão. Trabalhador brasileiro, trabalhador. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19, Centro. Telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91, Centro. Telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro. Voltamos com o programa Sindicatos em Movimento, programa feito para você, que tem o patrocínio do Sindicato dos Bancários, Sindicato do Esteio, Sindicato Metalúrgico e Sindicato da Construção Civil. Temos o apoio ainda dos químicos, professores e do SIMPO. Programa feito para a população de Nova Friburgo, onde trazemos assuntos pertinentes às categorias e também o que está acontecendo na nossa cidade, né? O que está acontecendo de relevante na nossa cidade. Estou hoje aqui com o vereador Cláudio Damião, vereador de segundo mandato, que tem tido uma atuação de interesse coletivo, a gente percebe que é uma atuação de interesse coletivo,
E, vereador, no primeiro bloco nós estamos falando sobre a CPI, né? Vamos continuar falando um pouco sobre a CPI. Eu fiz uma pergunta para o senhor no primeiro bloco que eu queria que o senhor respondesse. Ou seja, o que foi? Nós estamos falando da importância da CPI, quais os objetivos da CPI e a situação, os vereadores, sendo vereador de oposição, o vereador da situação diz que foi criada uma comissão, não há necessidade de uma CPI. Qual é a diferença entre a CPI e essa comissão criada? Bom, o propósito de criação da comissão foi para exatamente evitar o avanço, né, da construção desse processo de instauração da CPI. Foi uma fuga, né? Criaram uma tentativa de esvaziamento da CPI. É bom lembrar que eu apresentei a proposta de CPI no dia 2 de outubro de 2014, ou seja, 5 meses, né? 5 meses que eu apresentei essa proposta. Ela não foi instaurada, a desculpa do presidente naquela ocasião foi de que nós estávamos no final do ano, teria um recesso e não poderia, o que não é verdadeiro, mas eu acolhi, para não dizer que eu sou intransigente, falei, bom, no início do ano eu volto. No início do ano, retornei, aí tive dificuldade porque os vereadores que assinaram começaram a criar uma resistência para assinar, quer dizer, o prefeito pressionou todo aquele movimento político, e aí criaram uma comissão. A comissão não tem poder algum. Ela é uma comissão em que o presidente nomeia, ele pode destituir, ele pode encerrar os trabalhos da comissão, ele pode substituir membros da comissão. Para você ter uma ideia, ela começou com 5 pessoas, 5 membros. 2 de imediato recuaram e saíram da comissão. Ela ficou com 3. 3 da base de governo. No meio do caminho, ela fez lá as averiguações, ela teria, inicialmente, alguém estava propondo lá 120 dias para ela funcionar, caíram para 90 dias, em 36 dias ela apresentou um relatório. Curiosamente, os membros dessa comissão, 2 deles, vieram assinar o projeto de CPI. O que fortaleceu ainda mais a proposta e o avanço da CPI. Ou seja, eles mesmos, vendo que a comissão não ia prosperar, que ela teria dificuldade de prosperar, porque ela é limitada, ela não pode convocar, ela não pode requerer, eles assinaram a proposta de CPI e apresentaram agora o relatório da comissão. E até falam da proposta de uma outra CPI, o que eu acho um tanto quanto absurdo, porque já tem uma CPI proposta na casa, não teria necessidade de 2 sobre o mesmo tema. Mas a comissão e a CPI, elas têm essa diferença. Uma, ela é composta por 5 membros, com poder de requerer documentos, de vistoriar as unidades de saúde, de convocar pessoas para depor, e ao final, ela não sofre interferência alguma de executivo e muito menos do presidente da Câmara. Ela é autônoma, uma vez instaurada, ela é autônoma. Ela vai levar o seu trabalho do início ao final. Evidentemente que ela presta contas do que está fazendo, ela tem uma relação com a casa, né? Ela não é absolutamente independente da casa, ela tem que prestar contas à casa, é natural. Mas ela não está sujeita a terem seus membros substituídos pelo presidente, ou a comissão ser encerrada por decisão do presidente, diferente a CPI, diferente da comissão. Então a comissão encerrou os trabalhos. E a gente está na luta agora para a instauração da CPI, o que tem encontrado resistência do presidente da Câmara, né? Hoje nós temos 13 mil assinaturas protocoladas na casa, todos os elementos para a instauração da CPI, e ainda assim ele não deu resposta ainda com relação a isso. O trâmite é, você faz o requerimento, a assinatura dos vereadores, vai para a mesa instaura a CPI. Não tem que passar por parecer de comissão interna, não tem que passar por votação de ninguém, muito menos da mesa diretora ou da Câmara como um todo. Ele é uma decisão outorgada ao presidente e ele não tem que rejeitá-la. Se cumprir os requisitos, ele tem por obrigação que instaurá-la. O que a gente está encontrando é uma resistência do presidente. Ele é ligado ao governo, evidentemente, a gente entende isso, mas ele não pode estar por cima da lei. Porque os poderes são autônomos, entre aspas, mas são, né? São. Nós temos Ou deveriam ser, né? O poder legislativo, ele é autônomo em relação ao poder executivo. Eu acho que uma das coisas que a gente tem batido aqui, eu até tenho cobrado, é a subserviência, não é, de alguns vereadores ao executivo. É muito sério, subserviência assim, é baixar, igual vaquinha de presépio. Lembra aquela vaquinha de presépio que fica assim? É a bancada do sim, diz tudo sim para o prefeito. Agora, quando a gente apresenta uma proposta, dependendo da proposta, é não. Eu fiz requerimento de informação com relação à saúde, votaram contra o requerimento de informação. Agora, como é que eu vou atuar? Como é que eu vou te defender? Como é que eu vou defender os interesses da população
Se eu dependo de aprovação de determinadas coisas dentro da Câmara e os vereadores, parte deles, a base de governo, vota contra. Agora, um presidente da Câmara, e a gente pode até, ele está aberto, o programa está aberto para que ele queira participar do programa, até para explicar por quê. Não, e o Márcio é um presidente de Câmara que eu tenho o maior respeito por ele, porque ele tem sido mais aberto, mais democrático, ele instaurou determinadas atuações, até no campo cultural dentro da Câmara, que a gente não via acontecer. Mas, por outro lado, ele tem sido resistente à instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele não pode fazer isso, ele está errado. O que vai nos obrigar a requerer a instauração por via judicial, o que é muito ruim para a Câmara. Se você está me dizendo que você já tem 13 mil assinaturas está muito além do que determina a lei, né? Que é 5% do eleitorado. Mas eu nem precisava. Esse apoio popular é para forçar os vereadores, é uma sinalização de que o povo está clamando por uma mudança drástica na saúde. E a gente vê então, por isso, como que uma Câmara, qual a sensibilidade da Câmara quando vê 13 mil cidadãos independentes que foram ali, escreveram o nome dele, botaram um documento e entregaram. A gente tem lá a CPI, o pedido feito pelo Movimento Social da CPI das águas, que está lá, que é o meu argumento é a mesma coisa, que não tem um fato concreto, não sei o quê. É só ir na beira do rio que você vai ver. Mas é diferente, sobre um ponto de vista. A CPI, a sugestão da sociedade para se construir uma CPI das águas, ela não foi escrita, é um apelo. Houve uma manifestação com a entrega das assinaturas propondo que o presidente instaurasse uma CPI, que ele fizesse todos os documentos, estabelecesse o prazo e pusesse, e ele decidisse pela instauração, uma vez que é o poder dele. A Câmara montar uma CPI. Exatamente. O que está acontecendo com a da saúde é diferente. Eu escrevi o relatório, fiz todos os levantamentos, apresentei prazo para o tempo de duração, colhi as assinaturas dos vereadores, que eu preciso de 7, que é 1/3, eu tenho 8, e o motivo da CPI. Todos os elementos escritos com relação à CPI. E ele não pode, por vontade dele, passar por cima da lei, da Constituição, do regimento interno, ele tem que instaurar. E ele está resistindo a fazer isso. Da última vez, quando nós entregamos os documentos, ele disse que precisa de um tempo. Ora, ele já conhece a proposta desde 2 de dezembro de 2014. É a mesma proposta. Aí, se o governo municipal tivesse interessado em dar uma resposta à sociedade, nesses 5 meses ele tinha feito uma modificação total e absoluta na saúde. Não fez, continua faltando remédio, continua faltando insumo, os servidores públicos absolutamente insatisfeitos, porque eles estão correndo risco na função deles, de enfermeiro, de médico, de assistente, por conta da falta de estrutura para trabalhar. E imagine os doentes, né? As famílias dos internos. Só para você ter um exemplo, tem uma paciente que eu tomei conhecimento e já sei que tem outros casos semelhantes, em que ela está internada lá há 70 dias, o caso dela é grave, e os remédios são comprados pela família. O hospital não tinha um remédio para fornecer. Ela é internada. Ela não está em casa, não, ela está no hospital e o hospital não tem o remédio. Ela tem que pegar a família, o dinheiro, ir lá na rua, comprar e dar para o hospital fazer. As pessoas que fazem curativo em olaria, não tinha pomada, gaze, o esparadrapo lá, a fita para prender o curativo, são feridas graves de úlceras varicosas e venosas que as pessoas têm que fazer curativo diário. Aí eles levam os produtos de casa para fazer o curativo e no final de semana, que eles precisam do curativo porque ele é diário, a prefeitura, para economizar, tirou o serviço. É brincadeira, né? Então, Cláudio, temos elementos concretos, você tem colocado e a sociedade tem percebido que elementos concretos para a instalação de uma CPI e uma investigação profunda no que diz respeito à saúde, não só do município, mas de uma crise da saúde nacional, mas eu sempre digo que nós temos que fazer o nosso dever de casa. Sim. À medida que nós fazemos o nosso dever de casa, esse dever, inclusive, pode fazer um reflexo do que está acontecendo fora no da gente. Estado, no país. Então, para a gente finalizando esse assunto, eu queria que temos algumas tarefas, não é verdade? Você está cumprindo a sua tarefa, que é apresentar o requerimento, coletou as assinaturas e espera da sensibilidade do presidente para agilizar logo. E a sociedade também pode pressionar, né? Nós lá no sindicato temos lá a nossa lista, lá estamos coletando assinatura e tem lá o cartaz convocando os trabalhadores a pressionar a CPI. E como que a sociedade pode participar desse processo, além das assinaturas? Edil, eu quero agradecer as pessoas que têm, de uma forma muito generosa,
se manifestado, assinado, né? Portanto, a gente já está com mais de 13 mil assinaturas. Mas nós precisamos também de pressão sobre os vereadores que são contra a instauração da CPI. Então liga para o camarada, olha, fulano, eu sou o seu cidadão fulano de tal, a cidadã fulana de tal, e eu quero o seu posicionamento a favor da instauração da CPI. Ou o vereador que você votou, ou que você conhece na Câmara, ligue para ele, mande uma mensagem, envie um torpedo, encontra com ele na rua, cobre, participe também da sessão para fortalecer, porque nós estamos cobrando permanentemente do presidente, se tiver a multidão, como foi da CPI da tragédia, quando o povo invadiu a Câmara, até quem era contra quis assinar e votou favorável à instauração da CPI. E os resultados surgiram. Da saúde vai ser a mesma coisa. Na medida em que tiver instaurado, nós vamos fazer as apurações e encaminhar o Ministério Público para as providências necessárias. Para a gente fazer justiça, quais são os vereadores que já assinaram esse requerimento? Olha, assinou eu como autor, vereador professor Pierre, Zezinho, Gabriel, Cigano, o Guenin e o Ceará e o Wellington. Temos 8 assinaturas. Então, esses vereadores já assinaram e a gente pede a você que possa pressionar. De alguma forma, é importante essa CPI sair. Então, Cláudio, nós estamos chegando ao final, você vê como passa rápido. Rápido. Antes de fechar, eu queria explorar você um pouquinho. Nós temos uma situação dos trabalhadores que é importante, e aí diz respeito à Friburgo também, até porque existe um projeto de terceirização nacional, que é a PL 4.330, nós nos programas nós nos comprometemos a sempre trabalhar contra essa PL, e esses 3 minutos finais a gente queria pelo menos voltar a você, trabalhador. A PL 4.330 é aquela que versa sobre a terceirização dos serviços fim da empresa, ou seja, eu sempre dou um exemplo, aqui o câmera não vai precisar ser mais contratado, ele pode contratado com carteira assinada, ele pode prestar serviço para a TV. Terceirizado. Então ele vai ser terceirizado, é ruim, ele perde um monte de direito. E teve uma reunião agora, dia 30, no Congresso, com a presidente Dilma, com as centrais sindicais, ela assumiu um compromisso de não contra a terceirização das atividades fins. Isso é importante. E aqui em Friburgo nós tivemos a terceirização através das OS, que vocês votaram contra, então é importante que a gente mantenha o foco contra esse projeto. Isso contamina, né? Imagine, eu lembro bem que desde o governo Fernando Henrique, que ele queria acabar com os direitos trabalhistas. A gente fez uma campanha, você participou, queriam acabar com a licença maternidade, 13º, férias proporcionais. Está tudo engavetado, né? Eles queriam acabar com isso tudo. Não conseguiram. Quando o Lula entrou, esse troço foi todo arquivado, ficou esquecido e as garantias trabalhistas ficaram mantidas. Vem, né, esse sistema ele se renova e absolutamente está vivo, ele não está morto. Vem com a PL 4.330, que é um projeto também dessa natureza, que por outras vias acaba atingindo esse objetivo, que é acabar com os direitos. Porque aí, se você é terceirizado, como é que você vai ter garantias constitucionais? Você passa a não ter, você vai ser um CNPJ, você tem que abrir uma empresa para você prestar serviço para você mesmo. E sob condições as mais absurdas possíveis. Isso vai impactar na Previdência, isso vai impactar no fundo de garantia, no financiamento habitacional, na qualidade de vida, na doença profissional. Em Nova Friburgo, para não fugir à regra, o prefeito Rogério Cabral mandou para a Câmara um projeto que permitia a entrega de diversas funções para OS. OS são organizações sociais, que é uma terceirização por outra via, né? A exemplo da UPA, que é uma empresa que contrata sem fins lucrativos. Olha, isso é uma falácia, né? Óbvio que ela tem lucro, não vai lá para fazer caridade. Tem até dono. Tem dono, né? E sabemos que estão envolvidos no meio político. E o prefeito foi tão longe nisso que o projeto dele, eles dizem lá que nós votamos contra a contratação de médico, mas tem 2 lá que vivem dizendo isso, o que é mentira, é para iludir você em casa. Nós votamos contra a contratação através de OS, ou seja, através de empresa. Tem que ser por contrato, lícito, através de concurso público, para evitar exatamente esse enriquecimento sem causa dessas empresas. Então ele botou na lista dele educação, podia terceirizar, assistência social, cultura, esporte, e pasmem, portos e aeroportos. No projeto do nosso querido prefeito estava lá, portos e aeroportos. Eu não sei se ele queria criar um porto dentro do Rio Bengalas ou um grande aeroporto para transporte de cargas e de pessoas, mas ele botou que ele poderia terceirizar isso tudo. Votamos contra. O projeto, ele tem maioria na Câmara, passa do jeito que ele quer. Mas imagina
entregar todas essas funções como eles queriam, de capina, varrição, limpeza de rua. A Constituição não prevê a contratação por concurso público, Pois é. Deram um jeitinho. Esse concurso agora, que o prefeito está obrigado a fazer, ele não botou a saúde. Eu fiz lá uma indicação legislativa para que ele inclua a saúde, porque ele não incluiu a saúde. Ele contratou uma empresa, R$1.240.000 para organizar o concurso para diversas áreas, menos saúde. Olha só, por quê? Ele quer terceirizar a saúde. O que a gente está vivendo hoje é uma decadência da saúde provocada por um interesse político de deixar ficar ruim para poder ter o argumento de privatizar. Então, em cima disso aí, a PL 4.380 já vem numa discussão nacional, prejudicando os trabalhadores, que a gente tem que trazer para cá. E aqui já existe ações no que diz respeito ao executivo de terceirização. O que os deputados fizeram em Brasília, alguns, né, a maioria governista, não foi diferente do que os vereadores do governo fizeram em Friburgo, com a precarização através da contratação de OS. Está tudo lá, a hora que eles quiserem levar isso adiante, pode ser que eles levem. Tem resistência, a gente está mantendo essa resistência. Mas eles têm poder, eles são maioria. Então a sociedade precisa conhecer... Não pode ter um contraditório, você tem um posicionamento a nível nacional, um posicionamento. Por exemplo, tem alguns políticos que falam assim, lá sim, aqui é diferente. Não, nós vivemos numa unidade federativa onde que estamos dentro, de um contexto que a cidade de Nova Friburgo carece, hoje eu tenho colocado isso, de planejamento. Carece de administração. Edil, deixa eu só citar um exemplo. Totalmente largada. Deixa eu só citar um exemplo. A gente está já no final do programa. Por exemplo, todo mundo está acompanhando aí a violência do governador Beto Richa, do PSDB, com os professores lá no Paraná, em Curitiba, porque eles estão discutindo o seu direito à aposentadoria. Imagina se aqueles professores, como que é o prefeito aqui de Nova Friburgo, todos terceirizados, contratados por uma empresa, de uma OS, uma organização social. Como é que fica? Não iam ter condições. E aí a gente tem que prestar nossa solidariedade para você lembrar que era aos professores do Paraná, porque realmente os trabalhadores da educação, onde que foram violentamente agredidos pela Polícia Militar do Paraná, 217 companheiros feridos, né? Foi uma batalha campal. E muita gente, isso a grande mídia não fala, né? Eu postei na minha página, professores com o rosto ferido, com os olhos feridos por bala de borracha, cacetete, gás lacrimogênio, pimenta, spray de pimenta, cachorro, pitbull mordendo o professor. Onde já se viu isso, gente? Então, gente, vamos, professor vereador, chegamos ao final. Eu queria primeiro agradecer a sua participação e chamar a atenção dos telespectadores. Temos tarefas, a CPI da saúde é importante no município. E temos também o PL 4.330, você não se deixe acomodar, porque deu uma esfriada, porque por atuação do movimento social, das centrais sindicais, pela pressão, fez com que ele fosse chegar, né? Deu uma esfriada, mas nos bastidores a luta continua. E também os professores do Paraná, principalmente, estão demonstrando que só na luta que consegue alguma coisa. O presidente, um governo lá que não respeita os trabalhadores, mas que na pressão os trabalhadores vão pressionar. É bom lembrar que o presidente do Congresso lá da Câmara de Deputados, o Eduardo Cunha, teve apoio aqui de Friburgo. Ele é o cara encarregado de acabar com os direitos trabalhistas. Ele disse que ia botar na pauta, ia defender e assim ele o fez. Ele está pressionando para aprovar essa legislação. Ele foi coerente, deve ter tido muito trabalhador que votou nele. E, Claudio, chegando ao final, queríamos deixar aqui um tempo você, as suas considerações finais, e lembrar que domingo é Dia das Mães. Eu não posso esquecer, porque a mãe é uma figura emblemática, importante na vida de qualquer cidadão, né? Que você deixa aí seu... Edil, agradecer primeiro a você, né, a tua equipe, aos nossos telespectadores, a oportunidade de participar, de falar para vocês. Espero que vocês tenham, com essa entrevista, um pouco mais de conhecimento com relação à importância de uma CPI e a importância do papel do vereador, a coerência que nós temos que ter. Por outro lado, quero também aproveitar, você bem lembrou, né, Dia das Mães, homenagear as mulheres, as mães, a minha esposa, a minha sogra e todas as mães, né? As mulheres são emblemáticas na sociedade. Hoje nós estamos vivendo um momento em que as mulheres têm alcançado cada vez mais um patamar de igualdade com os homens, o que ainda tem barreiras. Eu fiz agora, recentemente, a entrega da medalha Mulher Cidadã Eloneida Studart, em que nós homenageamos 3 mulheres que se destacam na sociedade. A Dona Hilda, da rádio, a Carminha, que é uma menina que não tem os braços e é uma artista plástica, e a Maria Inês Breder, que é uma professora e foi uma militante política perseguida no regime militar. Isso é uma forma que a gente encontrou de valorizar e reconhecer
a expressão do trabalho das mulheres em todas as áreas, né? Uma artista plástica, uma mulher empresária e uma militante política. E assim a gente continua na defesa de uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que a mulher tenha sempre o seu espaço, né, igual aos homens. A mulher não tem que estar rebaixada, nem acima, nem o homem acima, nem rebaixado. Nós temos que estar iguais. Somos cidadãos plenos da mesma forma. A Bíblia diz lá que quando Deus criou Adão, depois ele criou a Eva. Sabe de onde ele tirou a Eva? Foi criada da costela de Adão. E do lado, ele poderia ter tirado do pé, da cabeça, para quê? Para que a mulher ficasse, né, rebaixada. Não, tirou do lado significa o quê? Que é para ser parceira, para dar do lado. Lado a lado. Isso tem um simbolismo, simbolismo muito sério, que, né, tirou do lado justamente para quê? Aqui, ó, tiro daqui, você ficar aqui e ser ajudadora, companheira, estar junto ali. Então essa é fundamental, que a mulher tem esse papel na sociedade de transformação junto. E a gente sabe muito bem que muitas das mulheres são responsáveis pela educação dos seus filhos, o acompanhamento dos filhos, as mães que fazem esse papel. Então, queríamos deixar aqui nossa homenagem às mães, a minha mãezinha que está lá doente, mas que não sei se ela está entendendo o que eu estou falando, mas que sempre botam lá para assistir o programa. A minha esposa, Lucimar, a minha filha, Tamara, que é mãe, né? Você neto pela terceira, você avô pela terceira vez. Então é importante, parabéns. As mães do Brasil e as mães de Nova Friburgo, parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, vereador. Queríamos deixar o programa sempre à sua disposição. Obrigado, Edil. Eu que agradeço. Um abraço e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Está na luta, corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.